Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, de volta aqui nessa segunda-feira. Segunda-feira ainda rendendo o assunto, rendendo a polêmica, uma discussão que para mim não devia nem estar acontecendo. Chega a ser quase cômico, sinceramente, que eles estejam levando a sério o fato do São Paulo estar querendo anular um jogo em que perdeu limpamente para o Fluminense no Maracanã. E não foi por 1-0, não, foi por 2-0. Tá um festival de vergonha alheia por aí, tá? Confesso, admito. Mas, enfim, aqui a gente vai falar o que a gente tem para falar, né? Vamos ficar falando dos outros aqui. Enfim, vou trazer novidades sobre isso, porque o presidente do São Paulo se pronunciou. Ele agora quer ser o salvador do futebol brasileiro. Ele falou que não é pelo São Paulo, e não é para ganhar no tapetão, não é para tentar ganhar do Fluminense fora de campo, não é para tentar refazer um jogo que perdeu, não é nada disso, não. Ele falou que é pelo bem do futebol brasileiro. Foi isso que ele falou. Eu vou mostrar para vocês e a gente vai comentar, claro. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro. O Fluminense retoma seus jogos domingo contra o Juventude, né? Tentando reforçar, tentando continuar na sua recuperação dentro do campeonato, dentro de campo, naturalmente, ganhando seus jogos dentro de campo, né? Limpamente, e vai tentar continuar com isso contra o Juventude. Eu vou provar para vocês, vou mostrar como é que pode acontecer um grande salto do Fluminense nessa rodada. Finalmente, né? Dessa vez, uma vitória pode dar um grande salto do Fluminense na tabela. E aí eu vou mostrar exatamente porque aí você vai entender direitinho como é que pode ficar realmente o horizonte mais claro no próximo domingo. E você sabe quem é o jogador que mais se machucou na temporada lá no Fluminense? Que tem muitos, né? São muitos candidatos. Você sabe qual é o top 1? Vem comigo. Tapete Grená para você, que ainda não é inscrito aqui no canal Ilan FC, seja agora de graça. Para você também que já é inscrito, claro, é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado sempre. Galera, se inscreve no canal e também deixa o like. Tudo de graça, tanto like, inscrição, tudo 0800 e me ajuda demais. Me dá essa moral aí. Muito obrigado, galera. Bom, você aí, né, tá acompanhando o Fluminense em 2024 aos trancos e barrancos, o time estava muito preocupante até bem pouco tempo atrás, aí chegou o Mano, moralizou tudo. Você sabe que o Mano tem 63% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro? Nos jogos que dirigiu? 63 ponto alguma coisa por cento, quase 64%. Sabe o que isso significa, Ilan? Nada. Mais ou menos, né? Significa que se ele tivesse com esse aproveitamento desde o começo do campeonato, Mano Menezes dirigindo o Fluminense, o Flu hoje seria o terceiro colocado. Ele está atrás em aproveitamento geral, né? Você pegar o aproveitamento do Botafogo e do Fortaleza, os dois que estão ponteando a tabela ali, os dois têm 66% de aproveitamento. O Fluminense do Mano Menezes tem um pouquinho menos de 64%. Seria hoje é o terceiro aproveitamento, se você considerar só os jogos disputados pelo Mano. Então, com o Mano Menezes, né, teoricamente, se tivesse assumido desde o início do campeonato, o Fluminense poderia estar brigando nesse momento pelo título brasileiro. Acreditem se quiser. Né, Diniz? Pois é, um abraço pro Diniz aí. Bom, e você sabe quem é o jogador que mais se machucou esse ano no Fluminense? Eu não sabia, mas tá aqui, ó. Tá nessa matéria aqui do Netflu. Marcelo lidera a lista de lesionados do Fluminense. Falei do Marcelo aqui mais cedo no vídeo anterior. Se você não viu, depois dê uma olhadinha. Marcelo tá querendo renovar contrato no fim do ano. Termina agora em dezembro. E eu falei, depende, né? Tem que renovar ou não tem que renovar? Depende do que ele fizer daqui até o fim do ano. Nesse momento, acho que é não. Nesse momento é não. Tá devendo o Marcelo, tá? Lateral sofreu 5 lesões em 2024. Aí o Marcelo, né? Numa disputa de bola aí com o Felipe Andrade, né? Ele até falou que o Felipe Andrade pede dicas a ele, falou isso na entrevista que ele deu à Aline Nastari. Esse levantamento foi do portal GE. Ao todo, um total de 49 contusões tem afetado o tricolor das Laranjeiras nesse ano complicado. 49, hein, gente? Esses problemas são divididos entre 26 atletas. Entre eles, Marcelo foi quem mais teve complicações, com 5 lesões só esse ano. Confira a lista completa, está aqui o ranking negativo, né, das lesões. Marcelo, 5 lesões, pé, panturrilha e lesões na coxa. Samuel Xavier esse ano também está se machucando muito, agora voltou, né, mas andou muito machucado no primeiro semestre. Teve 4 lesões, panturrilha, pé e lesões no joelho. Cano, 3, só que a do Cano é bem longa, né? Tá demorando para ele voltar. Eu acho que a chance vai ser dele retornar agora domingo, não sei se como titular, mas provavelmente será relacionado, deve ficar no banco contra o Juventude.
Cano é joelho e lesões no pé. Né? São 3 do Cano no ano. Gabriel Pires, que a gente nem sabia que existia ainda, 3 lesões também. Esse aí praticamente não jogou. Keno, 3, calcanhar, tornozelo e lombar. Depois Manuel, Marquinhos, Renato Augusto, dor nas costas, Douglas Costa, Felipe Melo, Isaac, Marlon e Alexandre. Então, o Marcelo está no topo dessa lista dos que mais se lesionaram esse ano. E aí, cara, só aumenta essa dúvida. Tem que renovar contrato com o Marcelo em dezembro? Mais uma vez, depende. Depende. Ele vai jogar daqui até dezembro, sem complicações, sem voltar para o DM? Ele vai ser importante, vai ser protagonista, ou vai ser pelo menos um jogador relevante no que falta aí no Campeonato Brasileiro e na Libertadores? Se for, né? E se não se machucar mais, eu acho que dá para pensar de uma forma ok na possibilidade de renovação, nem que seja pelo menos até o Super Mundial do meio do ano que vem, né? Para ele ser uma atração, para ser um jogador realmente emblemático no Fluminense. Mas do jeito que está até hoje, pelo que fez nessa temporada, para mim, por enquanto, não merece a renovação não, gente. Daqui a pouco eu vou falar dessa vergonha aí protagonizada pelo São Paulo, né? Que nesse momento é um clube que está tentando anular um jogo por conta de um gol lícito, né? Eu nunca tinha visto isso, confesso. E pior é o que estão falando por aí, né? Mas vamos lá. Daqui a pouquinho eu falo disso aqui. Deixa eu falar primeiro de Campeonato Brasileiro, porque o Fluminense só vai retornar a campo no domingo contra o Juventude, 4 da tarde, lá em Caxias do Sul. E o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos aqui no Netflu a tabela do Fluminense até o fim do campeonato. Né? Tem esse jogo agora contra o Juventude, domingo. E aí, ó, depois da pausa da data FIFA, o Campeonato Brasileiro retorna nessa quarta-feira. Tem jogo atrasado do Internacional, mas não interessa ao Fluminense. Para chegar aos 45 pontos, o Flu precisa de 6 vitórias, 18 pontos. O próximo compromisso será contra o Juventude, fora de casa, nesse domingo. Olha a sequência que tem o Fluminense restando no campeonato. Tá? Começa com Juventude. Tem um jogo atrasado, tá aqui no fim ó, da lista. Atlético Paranaense atrasado, tá sem data ainda definida, eu não sei nem porquê. Já era para terem marcado esse jogo, né, gente? Então vamos aqui para a lista. Eita, tá fugindo aqui. Cadê? Vamos para a lista aqui. Juventude, fora. Primeiro jogo. Botafogo, casa. Juventude fora, Botafogo casa, Atlético Goianiense fora. O Atlético ainda está vivo no campeonato, né? Pelo menos por enquanto. Cruzeiro, casa. Flamengo, casa. Vitória, fora. Grêmio, casa. Internacional, fora. Fortaleza, casa. Criciúma, casa. Atlético Paranaense, fora. Cuiabá, casa. Palmeiras, fora. Atlético Paranaense, casa. É esse que está atrasado aí. Rapaziada, tem que ganhar 6 desses jogos aqui. O que eu acho? Acho que vai ganhar uns 7 ou 8 e empatar mais uns 2 ou 3. Já disse meu palpite, acho que o Fluminense termina o Campeonato Brasileiro com 52, 53 pontos. É a minha opinião. Ou seja, se ele vencer 7 jogos, vamos dizer que ele vença 8 desses que faltam, tá? Se o Fluminense vencer 8 jogos, ele faz mais 24. Ele hoje tem 27. Ele só aí já iria a 51. Se ele vencer 8 jogos. Eu acho que ele arruma mais uns 2 empates, vai fazer 53, exatamente a pontuação que eu falei. 8 vitórias, 2 empates, 53 pontos, dentro do que está faltando aí, e aí vai perder uns 4, 5 jogos, acho que é capaz de acontecer isso, né? Seria normal, e termina com uma pontuação confortável o Campeonato Brasileiro. Você quer ver como é que o Fluminense nessa rodada pode, inclusive, dar um salto na tabela? Vou provar para vocês como é que é uma rodada importantíssima nesse domingo. Olha aqui a parte de baixo da tabela, onde está o Fluminense, em 16º, mas com 2 pontos à frente do 17º, que é o Corinthians, e o Corinthians tem um jogo a mais, assim como o 18º, que é o Vitória, que tem 5 pontos a menos que o Fluminense e um jogo a mais. Então, não está nada tão desconfortável aqui. O Cuiabá tem o mesmo número de jogos que o Fluminense. Sim, mas o Cuiabá tem 5 pontos a menos. Então, galera, dá uma olhadinha, né, na rodada, como ela é importante para o Fluminense. Digamos que o Fluminense vença o Juventude, tá? Se ele ganhar, eu estou considerando que o Fluminense possa ganhar esse jogo. Se ele ganhar, ele vai a 30 pontos. E aí ele passa essa galera aqui toda. Grêmio, Criciúma, Juventude é adversário direto, não tem como ele pontuar se o Fluminense ganhar. Já passaria o Juventude com certeza. Vamos ver Criciúma e Grêmio. Contra quem jogam Criciúma e Grêmio? Vamos lá, ó. São difíceis os jogos? São tranquilos? O Grêmio vai enfrentar o Bragantino em Bragança. Então, jogo dificílimo para o Grêmio. Criciúma, que também está logo à frente do Fluminense, como eu mostrei. Criciúma joga contra o Palmeiras em São Paulo. Então, os dois com paradas duríssimas aqui, Criciúma e Grêmio. E os que estão logo atrás do Fluminense,
Corinthians. Amigo, Corinthians enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro. Apenas o Botafogo líder do campeonato. Quem está atrás do Corinthians? O Vitória. O Vitória pega quem? O Vitória tem um jogo que, teoricamente, poderia ser um pouco menos intranquilo. É contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O problema é só que o Atlético Goianiense ainda não desistiu do campeonato. Eles estão em último lugar, mas andaram tendo uns resultadinhos aí, estão com 18 pontos. Então, eles não estão mortos, estão querendo respirar. Se eles vencem, eles vão a 21. Começa a entrar aqui no bolo. Então, o Vitória vai pegar o Atlético Goianiense, ainda dando os últimos suspiros. Eu acho que o Vitória não ganha esse jogo aqui do Atlético Goianiense, não, cara, sinceramente. Tá? E para fechar, o Cuiabá pega quem? O Cuiabá também joga fora contra o Internacional na segunda-feira à noite. Então, gente, o Fluminense, se vencer nessa rodada, eu arrisco dizer que a chance é imensa dele passar aqui todo mundo e assumir a 13ª colocação. A 13ª não. Vai assumir aqui, ó, vai se igualar ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense joga com quem? Com quem que joga o Atlético Paranaense? Joga com o Fortaleza, esse joga no Paraná, né? Esse pode ganhar, embora o Fortaleza também esteja brigando ali, também brigando por liderança. E o Bragantino é esse que enfrenta o Grêmio. Também qualquer resultado que aconteça entre Bragantino e Grêmio é bom para o Fluminense. O Bragantino é o 11º com 30, tá só 3 acima do Fluminense, né? Com o mesmo número de jogos. Então, galera, é uma rodada fundamental que, em caso de vitória, vai dar um salto do Fluminense na tabela. Isso é fato. Os outros que se virem, a gente vai ver depois da rodada quem ganhou, quem perdeu, mas ganhando vai pular pelo menos 2, 3 posições. Isso é um fato, aí vai terminar muito mais tranquilo, muito mais próximo ali do meio de tabela do que do Z4, né? Parecia impossível isso até bem pouco tempo atrás. Bom, gente, e a polêmica do dia, hein? Puta merda, hein? Nossa senhora, a gente tem que falar disso de novo, né? Porque, cara, isso não dá nem para levar a sério. Olha o que disse o presidente do São Paulo hoje numa entrevista ao UOL, tá? Vou mostrar aqui a primeira manchete aqui do Netflu. É para o futebol brasileiro, afirma Casares sob pedido de anulação de Fluminense e São Paulo. Voltou a falar sobre a polêmica de arbitragem, mas ele falou que é para o futebol brasileiro, não é para o São Paulo, não, tá? Ele está fazendo uma boa ação em nome de todo o futebol. Não me lembro de ter feito isso recentemente, quando o Fluminense levou um gol de mão, não, tá? Ali estava quieto, acho que devia estar de férias o Júlio Casares. Ele deu uma entrevista ao programa de primeira do UOL, e aí, vamos ouvir ele direto, né? Vamos ouvir direto aqui a entrevista que ilustra essa matéria aqui do Netflu. Vou botar aqui na tela para vocês. Entrevista que ele deu aos colegas do UOL. Quem estava comandando ali no momento era o André Hernan, meu colega André Hernan. Vamos lá. Fala aí, presidente. Vamos ouvir o que o senhor tem para falar aí, suas ótimas intenções para o futebol brasileiro. Vamos lá. O São Paulo, depois de examinar com muita responsabilidade, não é comum o São Paulo entrar em questões, mesmo no âmbito esportivo, em questões mais pesadas. Mas nesse caso em particular, não temos outro caminho. Veja, eu fui ao Rio e eu quero aqui isentar e colocar a figura espetacular do presidente Edinaldo. O Edinaldo Rodrigues é um presidente da inclusão, é um presidente que abre espaço para os clubes. Já deu aquela alisada no presidente da CBF, né? Tentando, ninguém dá ponto sem nó, né? Tentando dar já ganhar um pouquinho de terreno para o STJD olhar com bons olhos o São Paulo. Né, presidente? Você acha que isso é malandro? Isso é malandro, presidente, é isso? Tá bom, vamos lá. Todo mundo é otário. Ele tem feito um trabalho muito positivo. E não há nada contra a pessoa dele, claro, contra a instituição, mas há algo irreversível na questão da posição. Nós vamos entrar com esse pedido hoje e também fazer uma colocação, o atraso da disponibilidade do áudio. Todo um processo pré-judicial, mesmo que no âmbito esportivo, ele requer produção de provas. E aquele áudio para nós era muito importante. Eu estive no Rio, fui muito bem atendido pelo Edinaldo, sempre sou muito bem atendido, e nesse caso nós precisávamos desse áudio. Ele surgiu e nós ficamos estarrecidos, não só pelo erro de direito ali caracterizado, mas pela postura do árbitro, uma postura inconveniente, inadequada para quem deve comandar um espetáculo e decidir por lances capitais. Então nós ficamos, e não nos resta outra alternativa. E eu acredito que o STJD, que é um tribunal que foi formado há pouco tempo, seus membros, pode, nesse caso, não fazer algo em benefício do São Paulo, não. Imagina. Em benefício do futebol. Ninguém gosta de anular um resultado do que foi dentro do campo. Mas quando ele há um erro de direito tão caracterizado, com tantas provas, o bom direito está aí. Eu não tenho dúvida que o tribunal e seus membros têm bom senso e vão decidir pelo bem do futebol brasileiro. E quem sabe essa anulação pode ser a virada de página
para que a gente consiga estabelecer um grande trabalho em prol da arbitragem no Brasil. Presidente, poxa, que intenções maravilhosas, hein? Nobríssimas, tem nada a ver com São Paulo, não é para beneficiar o São Paulo, não é para tentar ganhar fora de campo, no tribunal, no tapetão, pontos que não conquistou no campo, claro que não é nada disso, não é para tentar anular um gol limpo, um gol legítimo, né? Se apegando a um detalhe de que o jogador ouviu ou não ouviu o apito, que era vantagem ou era falta, que não muda absolutamente porra nenhuma no gol, nada. Na verdade, o Thiago Silva, quando ele toca na bola, ele tá parando a jogada, ele tá prejudicando a jogada, ele tá dando menos andamento, né? Não se aproveitou, ao contrário, ele atrapalhou o ataque do Fluminense. Então, imagina só, querer se beneficiar de uma minúcia de um gol limpo e legítimo. Os caras querem transformar um gol limpo num gol ilegal, porque o Thiago Silva tocou na bola e o juiz não foi claro se apitou a falta ou se deu a vantagem, bandeirinha deu a falta, enfim, estão querendo se apegar a um troço de minúcia para atropelar o fair play, atropelar a ética, atropelar o entendimento de que o São Paulo está querendo se aproveitar de uma situação, né, em que o Fluminense não se beneficiou daquele toque. Que, repito, é polêmico. Eu não vejo erro de direito algum. Não admito que haja erro de direito. Não admito nem que haja erro da arbitragem. O juiz, o que ele falou no VAR é ambíguo. Não dá para saber se ele considerou vantagem, se ele não considerou. Aí ele viu que ele foi avisado que o Thiago tocou na bola e bateu a falta. Ele falou, tudo bem, eu mandei seguir. Eu entendi que ele cobrou a falta e eu mandei seguir. Então estão querendo deturpar, né, o que foi dito pela arbitragem. Pode ter errado, pode não ter errado. Mas o X da questão é, o Fluminense beneficiou daquilo. O São Paulo levou o gol porque o Thiago Silva cobrou uma falta que era falta, né? O juiz tinha dado a vantagem, não tinha dado a vantagem, é absolutamente um detalhe. Houve uma falta, o Fluminense cobrou a infração, o Caleri, que simulou uma agressão no rosto e fez a falta, vai ser beneficiado? O São Paulo quer se beneficiar de algo onde ele era o infrator? O São Paulo quer se beneficiar de um detalhe, se foi cobrado direto, se o jogador parou a bola com a mão para bater a falta? É sério isso? É de verdade? E quem está defendendo esse troço por aí, tá de sacanagem ou está falando sério? Eu não estou entendendo isso direito. Porque não é possível, né? Eu vi um monte de gente aí participando desse show de comédia. Isso é um show de comédia. Defender isso é um show de comédia. São os mesmos que depois vão ou que normalmente perguntam e questionam, mas a Portuguesa caiu, não caiu, mas não sei o quê, fulano virou a mesa, Sandro Hiroshi. É por conveniência? É quando interessa ou quando não interessa? Ou também é pelo bem do futebol brasileiro? É só quando é com o clube dos outros? É só para eu saber, porque também não fica muito claro, né? Enfim, um show de horrores, um show de vergonha alheia, a começar por essa entrevista do presidente Júlio Casares, que agora quer ser o Robin Hood, quer ser o herói, quer ser o benfeitor, é o salvador do futebol brasileiro. Tem nada a ver para beneficiar o São Paulo e ganhar ponto fora de campo, não. É só pelo bem do futebol brasileiro. Né? Aí a gente acredita. Certo? Bota o comentário aqui embaixo, larga o like, se inscreve. Não vai dar em nada não, galera. Fica preocupada não, que isso aí... Pode rir disso aí, porque isso não vai dar em porrícula nenhuma. Pode ter 110% de certeza. Um abraço para vocês. Deixa o like, a gente se vê. Valeu.